Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Vamos continuar aí as aulas sobre os filósofos contratualistas. Então, lembrando aqui, resumão. Contratualismo. Contratualistas viam o Estado como uma espécie de contrato social, né, onde haveria um estado de natureza, que seria um estado pré-governo, e aí os homens nesse estado viviam sem leis, e aí assinariam um contrato social e esse contrato social firmaria a transição do estado de natureza para o estado civil, e o homem agora passa a viver sob leis, o homem passa a viver dentro de um governo. Eles eram também justnaturalistas, acreditavam em direitos naturais, certo? E a gente viu Thomas Hobbes, né, que falava lá do homem ser o lobo do homem, que via o homem como alguém mau por natureza, e enfim, agora a gente vai falar de outro inglês, que é o John Locke, também inglês. Ele já vem um pouquinho depois do Thomas Hobbes. E ele foi um grande crítico da filosofia contratualista do Hobbes. Então, para começo de conversa, John Locke, ele não vai dizer que o homem é mau e nem bom. Ele vai vir aí vir com a teoria da tábula rasa, né? De que a mente do homem é como uma tábula rasa. O homem não é nem mau nem bom. E tudo que ele vai vir a ser vai depender da sua experiência. Tábula rasa é como se fosse uma folha em branco, e a experiência do homem é que vai preenchê-lo e dizer se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, mas que isso não está dado já em sua natureza, certo? O homem nasce como uma folha em branco a ser preenchido por suas experiências, beleza? O John Locke, vocês já devem ter visto, eu lembro que vocês viram, pelo menos eu vi no chat do WhatsApp, que em história vocês estavam vendo sobre o iluminismo, né? E eu vi que o professor Jorge falou do John Locke. Bom, o movimento iluminista ele é do século XVIII, e o John Locke ele morre no comecinho do século XVIII. Então ele foi um filósofo importante dentro desse contexto dos iluministas, que eu sei que vocês já viram em história, né? E o próximo que a gente vai ver já vai estar mais ligado a esse movimento, né? Só para dizer que está relacionado aí às matérias que a gente está vendo. Então vamos lá. John Locke. Para ele, a lista de direitos naturais é um pouco maior do que a do Hobbes, que tinha como direito natural a vida, né, que o homem daria sua liberdade em troca da segurança da sua vida. Né? Para o John Locke, o que é direito natural? A vida, a razão, a liberdade e a propriedade privada. Né? Essa aqui é uma grande inovação aí, né? Entender a propriedade privada como um direito natural. Né? Como assim? Para o John Locke, se o homem investe o seu trabalho para realizar algo, aquele algo no qual ele investiu o trabalho é dele, é propriedade dele. Né? Isso já está dado pela razão. O homem antes não entendia que ele tinha direito à propriedade porque a razão não estava amadurecida a esse ponto. Então, para ele, se eu estou lá trabalhando e eu construo uma casa, faço cerquinha nela, aquilo lá é meu. É meu direito natural viver naquela casa e aquela casa ser minha. Por quê? Porque eu investi o meu trabalho nela. Então ele vai colocar esse direito natural aí da propriedade privada. E reparem que ele colocou liberdade. Né? Então ele vai ser um grande crítico do Hobbes, que diz que a gente deve trocar liberdade por segurança. Para ele a liberdade é um direito natural muito importante. Então, ó, o Estado, para ele, deve proteger os direitos naturais, né, que é a parte do Estado no contrato, e também resolver conflitos. Então, se o homem não nasce mal, por que ele precisa de um Estado? Porque o Estado ele vai ser mais vantajoso porque ele vai servir como um juiz, né, um juiz que vai ser neutro na hora de resolver conflito. Eu quero uma coisa e o outro quer a mesma coisa que eu. A gente está brigando para ver quem tem direito sobre tal coisa. Né? A melhor forma de resolver é ter um terceiro elemento que não faz parte desse conflito para ser o juiz e decidir quem está certo, quem vai ficar com a tal coisa, certo? E até hoje os juízes eles têm que ser neutros, né? O juiz não pode fazer parte do corpo que acusa e nem do corpo que defende. Tem que ser um terceiro elemento neutro para resolver ali o conflito. Então, mesmo o homem não sendo mal por natureza, o Estado é vantajoso por causa disso, para que exista um juiz neutro
e também porque é um Estado que vai proteger a nossa, além da vida, né, pela segurança, vai proteger a nossa liberdade, vai proteger a nossa propriedade privada. O objetivo da lei é preservar e aumentar a liberdade, né? E aí, essa frase aqui que eu escrevi em azul, ele escreveu para dar uma cutucada ali no Thomas Hobbes. Olha só como ele foi irônico aqui, ó. Os homens são tolos o bastante para se proteger dos danos que podem sofrer por parte das doninhas ou de raposas, mas ficam contentes e tranquilos em ser devorados pelos leões. Ou seja, o homem fica feliz em não ser, em se proteger das pessoas que podem ser o lobo do homem, mas fica de boa de ser devorado pelo Leviatã, pelo monarca absoluto, né? E o homem é tolo bastante para isso, ele está tirando uma com a cara do Hobbes, né? Por quê? Porque pro Locke não vale a pena eu trocar a minha liberdade, eu ceder a minha liberdade ao Leviatã. Não vale a pena eu abdicar de meus desejos para seguir o desejo do monarca. Não, isso também é uma restrição da minha liberdade e que o homem não deve admitir, certo? E aí, por defender esse direito à liberdade, ele vai ser conhecido como o pai do liberalismo, né? Que é um pensamento filosófico que atribui muito valor à liberdade, como está no nome, né? Liberalismo, né? Vê na liberdade aí um grande valor, um valor norteador da filosofia, certo? Outra frase aí do Locke. O ser humano abdicaria de sua liberdade natural não para se submeter a qualquer vontade alheia, ou seja, do rei, do monarca, do Leviatã, mas para viver segundo leis comuns a todos, elaborados por um poder legislativo formado pela sociedade. Então aqui, gente, vamos lembrar não que eu não falei, né? Vamos pensar que o John Locke ele está vivendo no contexto da Revolução Inglesa, né? A Inglaterra já tinha aí um parlamento. E na Revolução Inglesa teve uma briga, porque os monarcas da dinastia Stuart não queriam aceitar o parlamento para limitar os poderes do rei. O John Locke se posiciona a favor do parlamento, né? Deve haver um poder legislativo, né, formado pela sociedade, que é ele que vai ser soberano até ao monarca, até ao rei, né, ó, viver segundo leis comuns a todos, até o rei, elaborados por um poder legislativo formado pela sociedade. Então ele não é a favor de uma monarquia absoluta, como era o Hobbes. Ele era a favor do parlamentarismo, da sociedade formando as leis, onde todos vivam, né, sob leis comuns. E não que o monarca vai ser um Leviatã que vai estar acima dessas leis. Não, até o rei vai ter que se submeter a essas leis. Beleza? E aí, ele também diz sobre direito à revolta. E vivendo nesse contexto da Revolução Inglesa, né, ele diz, ó, se o Estado, se o governo não cumpre com os direitos naturais, não cumpre com seus papéis, se a sociedade não é ouvida, se a sociedade não tem participação, ela tem direito à revolta, certo? Tem direito a se revoltar, como fizeram os ingleses na Revolução Inglesa, né? Inclusive ele fala sobre o direito de matar o rei, né? Que eles fizeram isso com o rei, foi o Carlos I que foi morto? Foi. Fizeram isso com o rei Carlos I, né? Cortaram a cabeça do cara, tem direito à revolta. Né? Não quer cumprir com os direitos naturais, não quer cumprir com a parte do contrato, o povo tem direito à revolta. E aí, retomando a questão dele ser um filósofo, né, um dos primeiros iluministas, né, uma coisa extremamente contraditória aqui sobre o Locke é o seguinte: os iluministas, do modo geral, eram contra a escravidão. E o Locke é muito contraditório porque ele investia no mercado, nesse mercado da escravidão, e é um cara que defendia liberdade acima de tudo, então fica muito contraditório. Dentre os filósofos que aceitam a escravidão, né, ele foi um dos últimos que ainda defendiam. Né? Ele foi tão revolucionário no contexto iluminista, no contexto de defender as liberdades individuais,
e ao mesmo tempo tão atrasado nessa relação da sociedade com a escravidão, né? Mas enfim, a filosofia dele foi extremamente influente, importante, tanto para os iluministas como para a Constituição norte-americana. Ele foi um cara extremamente, a obra dele foi extremamente importante, né? Bom, é isso. Vou deixar a atividade para vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!